Bem, aqui eu vou apresentar um método para detecção de padrões de coatividade em registro de neurônios. A base desse método é a análise de componentes principais, o PCA. Então eu vou começar essa apresentação fazendo uma revisão sobre o que é PCA, tentando mais passar uma ideia intuitiva de como ela funciona. Aqui eu estou mostrando um dado bidimensional. E por bidimensional, o que eu quero dizer é que cada ponto desse dado ele é representado por um par de valores, x e y. Um valor no eixo horizontal e um valor no eixo vertical. Outra coisa que você percebe imediatamente quando bate o olho aqui nesse gráfico é que essas duas variáveis, x e y, elas são correlacionadas. E você está identificando isso facilmente porque você vai perceber que os pontos desse dado eles estão concentrados ao longo de um eixo inclinado. Isso sempre vai acontecer quando essas variáveis forem correlacionadas, porque se elas são correlacionadas, por definição, quando a variável x estiver a uma certa distância de sua média em termos de desvio padrão, o y vai tender a estar a essa mesma distância. Então você nunca vai ter uma distribuição homogênea dos pontos desse dado nesse espaço. Eles sempre vão estar concentrados ao longo de um eixo inclinado. Tá, então nesse momento aqui eu poderia argumentar que é um desperdício representar esse dado por um par de valores, porque essas duas variáveis, x e y, são redundantes entre si. Para um determinado ponto, por exemplo, se eu souber o valor de x, eu tenho uma ideia muito boa já de qual é o valor de y. Então, é um desperdício usar uma segunda dimensão para representar esse dado. Então, o que eu poderia fazer para fazer uma compressão desses dados e eliminar essa redundância é simplesmente descartar uma dessas duas variáveis. Então, nesse caso aqui, eu estaria descartando a variável x. Isso é equivalente, geometricamente falando, a você colapsar todos os pontos desse dado no eixo y. Colapsar, em outras palavras, você ia deslocar todos os pontos desse gráfico até o eixo y. E toda essa distância percorrida pelos pontos até encontrar o y é justamente a parte do dado que você está descartando, que você está escolhendo jogar fora para eliminar a redundância. Funcionaria da mesma forma se você quisesse eliminar a variável y e manter a variável x. Veja que essa distância que a gente está eliminando é simplesmente, nesse caso, o valor da segunda variável que a gente está escolhendo eliminar. Em outras palavras, a gente está descartando parte da variância do dado, que originalmente era uma combinação das variâncias das variáveis x e y, e a gente está mantendo só a variância de uma das variáveis. Então, nesse caso daqui, toda a variância da variável y é jogada fora. Agora a pergunta é, será que existe alguma forma da gente continuar fazendo essa redução de dimensionalidade de duas variáveis para uma variável apenas, mas jogando menos variância fora do dado? E um jeito muito simples de fazer isso é criando uma combinação entre essas duas variáveis. Uma combinação linear entre essas duas variáveis. Então, em vez de descartar totalmente uma das variáveis redundantes, a gente pode fazer uma soma ponderada dessas duas variáveis, x e y, criando uma nova variável, nesse caso aqui, por exemplo, z. E aí a gente estaria reduzindo a dimensionalidade de 2 para 1. Certo? Estaria substituindo duas variáveis por uma variável apenas, que seria a combinação dessas duas primeiras. Nesse caso aqui que eu estou mostrando no gráfico, isso seria equivalente a gente dar o peso de 1 para a variável x e o peso de 0 para a variável y. Mas será que tem como a gente encontrar uma soma ponderada que a gente descartaria menos variância aqui nesse caso? Então veja de novo, só repetindo que a variância que a gente está jogando fora nesse caso daqui é a variância da variável y, que a gente está escolhendo jogar fora. E isso é equivalente a todas as distâncias que esses pontos estão percorrendo até atingir o eixo que a gente está escolhendo para representar nossos dados. Então, se eu rotacionar esse eixo dessa forma aqui, por exemplo, veja que, em média, a distância que os pontos estão percorrendo até encontrar esse eixo é menor. Portanto, se eu escolher esse eixo para representar meus dados, eu estaria jogando menos variância fora do que se eu tivesse usado o eixo de x puro. Simplesmente porque
os pontos do meu dado estão mais próximos a esse eixo Z do que estão, em média, ao eixo X. Se eu continuar rotacionando, vai ter uma hora que eu vou chegar numa solução ótima, no sentido que se eu passar desse eixo daqui, se eu continuar rotacionando, a distância média dos pontos até o eixo começa a aumentar de novo. Então, eu tenho uma solução aqui, na qual a distância média de todos os pontos do meu dado até o eixo é a mínima possível. Então, se eu projetar esses dados nesse eixo, eu vou conseguir reter mais variância dos dados, o máximo possível, porque se eu estou desperdiçando menos variância, se eu estou descartando menos variância projetando os dados nesse eixo, significa que eu estou retendo o máximo de variância possível. Por definição, esse eixo é o que a gente chama de primeiro componente principal. Tá, e a segunda componente principal seria o eixo para os meus dados que consegue reter a maior variância possível ortogonal ao primeiro. Nesse caso que eu só tenho 2 dimensões, só me sobrou uma, mas se eu tivesse um dado de dimensionalidade mais alta, eu poderia calcular esse componente principal também, esse segundo componente principal. E assim por diante. O terceiro componente principal seria o eixo para os meus dados que consegue reter a maior variância possível, ortogonal ao primeiro e ao segundo. E assim por diante. Então veja que os componentes principais eles podem ser ordenados também pela quantidade de variância que eles conseguem explicar nos meus dados. Tá, e outra coisa que você pode observar é que o componente principal, por ele ser justamente a linha que está mais próxima em média a meus pontos, ela está justamente em cima, exatamente em cima, daquela linha que eu comentei no início que concentra a distribuição de pontos no meu dado quando existe uma correlação linear. Certo? Então, os pontos estão aqui concentrados ao longo de um eixo, indicando uma correlação linear, e esse eixo é justamente o primeiro componente principal. Tá, o que eu vou fazer agora, em seguida, é fazer uma mudança de base para esses dados. Esses dados, nesse momento, estão sendo representados pelas variáveis x e y. Então, eu vou dar uma rotacionada nesse eixo de coordenadas, e até que o componente principal 1 seja meu eixo horizontal e o componente principal 2 seja meu eixo vertical. Então, eu fiz uma mudança de base. Veja que quando eu faço isso, eu não consigo ver mais agora nenhuma linha de tendência de correlação. Por que isso acontece? Porque o componente principal, por definição, já é o eixo que está atravessando, que está em cima dessa linha de tendência de correlação. Então, quando eu transformo aquele componente principal no meu eixo horizontal, eu não consigo ver mais nenhuma inclinação dos dados. Portanto, como eu nunca vou ver uma inclinação dos dados do primeiro componente principal para os outros componentes principais, por definição, os dados projetados em componentes principais eles são sempre descorrelacionados entre si. Então, os dados projetados no componente principal 1 e componente principal 2 sempre vão ter correlação zero. Porque você nunca vai ver aquele alongamento, aquela concentração de pontos ao longo de um eixo inclinado. Porque a inclinação já é o componente principal. Certo? Então, essa fecha como as duas coisas mais importantes para lembrar do que é componentes principais. São os eixos do meu dado que conseguem manter mais variância, ortogonais entre si, e a correlação entre os dados nos componentes principais, projetados nos componentes principais, é sempre zero. Tá, então agora que eu fiz essa revisão rápida sobre PCA, eu vou mostrar uma aplicação dessa técnica para a detecção de padrões de coatividade em registros neuronais. Esse trabalho foi descrito originalmente nessa referência que eu estou mostrando aqui no slide e foi feito sob supervisão de Adriano Torti quando eu era aluno de doutorado na UFRN. Tá, então qual é o problema que a gente quer resolver? Aqui o que eu estou mostrando aqui na tela é um rastegrama que basicamente ele diz em que instantes de tempo cada neurônio emitia um disparo. Então cada ponto aqui desse gráfico representa um disparo de um neurônio específico em um determinado instante de tempo. O que eu quero fazer aqui de forma não supervisionada é encontrar grupos de neurônios, grupos de células que estão se comportando como uma assembleia. Ou de forma mais geral, eu quero encontrar padrões de disparo, padrões de coatividade nessas células. Veja que isso é um problema não trivial, porque em princípio eu não sei a quantidade de padrões de coatividade nos dados, eu não sei
quais neurônios estão envolvidos, nem quantos neurônios estão envolvidos. Uma estratégia que foi usada por muito tempo foi basicamente ir para todos os pares que você tiver nos seus dados e fazer um teste de significância para correlação de atividade ou para o número de coincidências de disparo nesses pares. Depois que você achar os pares significativos, você iria para tríades, ou seja, você tentaria fazer a mesma coisa com grupos de 3 neurônios, depois de 4, depois de 5, etc. Veja que esse método, esse tipo de método é fadado ao fracasso, basicamente, porque ele pode até funcionar bem quando você tem 5 neurônios. Mas quando você tem 20 neurônios, que hoje é uma quantidade até baixa de células que você pode registrar simultaneamente, a quantidade de combinações que você tem para testar é tão gigantesca que não tem estatística que aguente. Você teria que registrar horas e horas de dados para conseguir ter poder estatístico para testar todas essas combinações. Somado ao fato que as correlações entre esses neurônios é não estacionária, basicamente você tem um serviço impossível de fazer. Então, a solução para evitar essa explosão de dimensionalidade dos dados é basicamente achar um método que, em vez de ir par a par ou combinação a combinação e fazer testes, ele consiga olhar para todos os neurônios ao mesmo tempo. O truque que eu vou usar aqui para fazer isso é assumir um modelo linear para a atividade das assembleias. Em outras palavras, eu estou assumindo que a atividade de uma assembleia, ou melhor dizendo, a força de um padrão de coatividade, ele pode ser descrito como uma combinação linear da atividade individual dos neurônios no registro. Em outras palavras, eu estou dizendo que em um instante de tempo, a força de um padrão de coatividade é uma soma ponderada da atividade dos neurônios naquele mesmo instante de tempo. Portanto, definir o padrão de coatividade consiste em encontrar esses pesos dessa combinação linear. A seguir, eu vou mostrar como você pode usar o PCA para encontrar esses pesos. Tá, então chegou a hora de eu usar toda aquela linha de raciocínio que eu desenvolvi no início da apresentação. Aqui eu estou mostrando 2 pares de neurônios simulados. Então, cada ponto aqui nesses gráficos representa a atividade do neurônio 1 e 2 em um determinado instante de tempo. E vocês vão ver que, por exemplo, o par da direita ele não é correlacionado, já que os pontos se distribuem homogeneamente nesse espaço, enquanto o par da esquerda tem uma correlação alta porque os pontos estão concentrados ao longo de um eixo inclinado, que eu chamei de linha de tendência de correlação. E eu também já mostrei que esse eixo é justamente o primeiro componente principal desses dados. Então, em princípio, a ideia é usar os componentes principais para extrair esses padrões de coatividade, para extrair a correlação entre as variáveis. Lembrando que um eixo nesse gráfico, algebricamente, consiste em uma combinação linear das variáveis, né? No caso, neurônios 1 e 2, que, em outras palavras, é uma soma ponderada da atividade desses 2 neurônios. É importante notar aqui que isso se generalizaria para N dimensões. Então imagine, por exemplo, que você tem um terceiro neurônio aqui, nesse exemplo da esquerda, que participa dessa correlação com os neurônios 1 e 2. Então imagine que esse neurônio 3, o eixo dele estaria atravessando a tela, então, por exemplo, os valores baixos entrando na tela e os valores altos saindo da tela. Se o neurônio 3 de fato está participando dessa correlação, para essa região aqui do gráfico, que neurônios 1 e 2 têm valores baixos de atividade, o neurônio 3 também teria valores baixos. Então, os valores nessa região aqui iam tender a estar entrando na tela. Quando você vai caminhando aqui para próximo do zero, os valores estariam aproximando da tela, e quando você vai caminhando nessa direção aqui, os valores estariam saindo da tela. Então, você continuaria tendo essa concentração de variância, só que agora em 3D, em um eixo inclinado em relação também ao neurônio 3. Então não importa quantos neurônios você tenha, se eles todos estiverem participando de uma correlação de alta ordem, eles sempre vão concentrar a variância dos pontos em um eixo. Correlação de alta ordem é o termo que a gente usa justamente para isso, quando você tem mais de 2 variáveis, todas correlacionadas entre si ao mesmo tempo. Enfim, e no caso do neurônio 3 está totalmente descorrelacionado desse primeiro par,
a altura média dos pontos nesse terceiro eixo que está atravessando a tela tenderia sempre a ficar perto de zero, ou seja, perto do plano. Como você não tem uma concentração, uma tendência atravessando o plano, o componente principal 1 permaneceria nesse primeiro plano, extraindo a correlação de 1 e 2 e ignorando totalmente o neurônio 3. Então veja aqui, eu não preciso saber a priori quais neurônios nem quantos neurônios estão participando desses padrões de coatividade, já que o PCA vai extrair essas concentrações de variâncias, não importando a dimensionalidade, não importando a ordem da correlação. O que eu não mostrei ainda foi como saber quantos padrões de coatividade significativos existem nesses dados. E a forma de fazer isso é justamente analisando a quantidade de variância que os componentes principais conseguem extrair. Então, aqui eu simulei neurônios com variância individual igual a 1, e o que eu estou mostrando aqui nesses números é a variância de cada componente principal nesses dados. Veja que a soma da variância dos componentes principais tem que dar igual à soma total dos meus dados. Como eu tenho a variância de 1 em cada variável, a soma total da variância dos dados é 2, então a soma dos componentes principais, a soma das variâncias dos componentes principais ainda tem que ser igual a 2. Isso acontece porque os componentes principais são ortogonais, então não existe redundância de variância entre os dois componentes principais e também não tem perda de variância. Bem, o que é importante entender nesse ponto é que quando você tem duas variáveis com correlação zero, você não vai ter uma concentração de variância em nenhum eixo linear nos dados. Isso porque a concentração de variância em um eixo linear é a correlação linear. Portanto, se eu tenho duas variáveis com correlação zero, para qualquer eixo desse dado, eu tenho que ter uma variância igual a 1, porque eu não tenho concentração em nenhum eixo, já que a concentração em um eixo é a correlação. No entanto, vocês vão ver que, para esse exemplo da direita, que eu simulei duas variáveis descorrelacionadas, o PCA encontra um eixo que tem a variância igual a 1,09. Isso só acontece porque eu tenho um número finito de dados na minha simulação. Quanto mais observações eu tenho no meu dado para rodar o PCA, mais a variância em qualquer eixo do meu dado se aproximaria de 1. Então, o cerne da questão de saber quantos padrões de coatividade eu tenho nos meus dados está relacionado em saber se a concentração de variância que eu observo nos componentes principais é maior do que aquela que é esperada caso todas as minhas variáveis fossem descorrelacionadas entre si. Uma das formas de avaliar isso vem da física teórica. Então, tem um resultado que diz que se você tem uma matriz com linhas com correlação zero, ou seja, no nosso caso seriam neurônios sem correlação entre si, e você calcula a matriz de covariância dessa primeira matriz, os autovalores dessa matriz de covariância necessariamente seguem essa distribuição analítica, que é conhecida como a distribuição de Marchenko-Pastur. Autovalores da matriz de covariância é justamente as variâncias em cada componente principal. Então, basicamente, eu tenho uma distribuição analítica que pode ser usada como hipótese nula. Então, se eu não tenho correlações nos meus dados, se eu não tenho correlação entre os neurônios que eu registrei, eu espero que as concentrações de variância em componentes principais vão seguir essa distribuição. Então, em resumo, a ideia é usar o limite superior dessa distribuição como limiar estatístico. Então, em outras palavras, caso um componente principal esteja concentrando mais variância do que o esperado pela chance, eu vou ter um autovalor da matriz de covariância acima dessa distribuição analítica. Eu vou voltar mais adiante a esse ponto, mas primeiro eu vou dar uma visão geral de como o método funciona. Certo, então aqui eu tenho o passo a passo do método e vou dar uma revisada em cada um deles. A gente começa com o rastregrama, que eu já comentei anteriormente, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar o rastregrama em uma matriz. Para fazer isso, a gente simplesmente cria janelas temporais e conta quantos disparos cada neurônio emitiu em cada uma dessas janelas. Então, a gente cria uma matriz como essa daqui. Só lembrando, cada elemento dessa matriz é o número de disparos de um determinado neurônio em uma determinada janela de tempo. O tamanho dessa janela de tempo aí vai depender das suas hipóteses e do seu dado em si. Seguinte, a gente
faz uma normalização dessa matriz entre os scores Z. Então, a gente faz com que a atividade de cada neurônio na nossa matriz tenha média 0 e desvio padrão igual a 1. Calcula a matriz de correlação dessa matriz. E, finalmente, calcula os autovalores e os autovetores da matriz de correlação. Os autovetores são simplesmente os componentes principais e os autovalores são as variâncias de cada componente principal. Então, o próximo passo é identificar quais componentes principais têm autovalor associado ou variância associada acima do esperado pela chance e, portanto, são padrões de coatividade significativos. Certo, então, voltando à questão da significância dos autovalores, eu aqui tenho uma simulação simples, com 32 neurônios descorrelacionados, e eu inseri um padrão de coatividade que se repete com determinada frequência. Mais especificamente, esse padrão de coatividade consiste no aumento coincidente de atividade de um grupo de 4 neurônios. Tá, então eu tiro a matriz de correlação, e da matriz de correlação eu analiso os autovalores. Lembrando que os autovalores da matriz de correlação é a variância nos componentes principais dos meus dados. Aqui em cima eu estou mostrando a distribuição analítica, então a distribuição dos autovalores se não houvesse correlação nos dados. E aqui eu estou mostrando a distribuição dos autovalores empírica. Veja que, de fato, um autovalor está acima da distribuição. Isso acontece porque o padrão de coatividade que eu inseri está concentrando variância ao longo de um eixo acima do que é esperado pela chance. Se eu tenho agora 3 padrões de coatividade embutidos na minha simulação, eu vou ter 3 eixos dos dados concentrando mais variância do que esperado pela chance. Consequentemente, eu vou ter 3 autovalores acima da minha distribuição analítica. É importante ressaltar aqui que essa distribuição analítica tem 2 pressupostos que são especialmente relevantes para esse meu contexto. O primeiro deles é que a distribuição assume que não há autocorrelação nos meus dados. Em outras palavras, ele assume que se você sabe a atividade de um neurônio em uma janela temporal, você não tem informação nenhuma do que aconteceu com esse neurônio na janela anterior e o que vai acontecer com esse neurônio na janela posterior. Isso, obviamente, não é verdade para dados neuronais. Então, o que acontece na prática é que se você tem uma coincidência totalmente ao acaso entre 2 neurônios, eles disparam juntos totalmente por acaso, a chance deles continuarem relacionados na próxima janela é alta. A análise de Marchenko-Pastur vai entender que aquilo foi informação nova, uma nova coincidência. Então, vai acabar enviesando a detecção de padrões de coatividade. Outro pressuposto é que ele assume uma estacionalidade das variáveis, ou seja, ele assume, por exemplo, que a média de atividade dos meus neurônios ela não muda durante o registro. Então, por exemplo, se você tem uma mudança global de atividade da rede, por exemplo, em algum momento todos os neurônios começaram a disparar mais porque teve uma mudança no estado da rede, você vai começar a passar a ter mais coincidências de disparos, mas a análise vai achar que aquelas coincidências é uma correlação genuína. Enfim, então isso também dá um viés na análise. A solução mais usada para lidar com esses vieses é o emprego de análise de surrogados. Então, por exemplo, se eu quero corrigir o viés que vem da autocorrelação das minhas variáveis, o que eu poderia fazer é fazer um deslocamento circular de cada variável independentemente. Ou seja, eu vou preservar a vizinhança das janelas temporais de um neurônio, mas eu estou quebrando a relação de um neurônio com outro. Essa nova versão, então, ele vai ter o mesmo viés de autocorrelação que a versão original. Eu calcularia, então, os autovalores dessa versão surrogada, faria isso 1000 vezes e compararia essa distribuição surrogada com a original, criando assim um novo limiar. De qualquer forma, isso é só um exemplo de um método de surrogado para substituir a distribuição analítica, e o surrogado específico, o método de embaralhamento específico que a pessoa vai usar, vai depender das propriedades do dado que ela quer corrigir, o viés, e do dado em si. De qualquer forma, isso está fora do escopo da apresentação, mas se houver interesse, eu recomendo dar uma olhada nas referências que eu citei anteriormente.
Bem, então prosseguindo com os exemplos, agora eu tenho uma simulação com 20 neurônios que foram gerados sem correlação, e depois eu coloquei dois padrões de coatividade nessa matriz. Então, como sempre, a gente calcula a matriz de correlação, e da matriz de correlação a gente tira os componentes principais e os seus autovalores correspondentes. Essa linha vermelha indica o limiar estatístico, que tanto pode vir da distribuição analítica como de um método com surrogados. E aqui você vê que há dois componentes principais, concentrando mais variância do que o esperado pela chance. Eu estou mostrando aqui esses dois componentes principais, basicamente as duas primeiras colunas dessa matriz. E você vê que o primeiro componente principal está dando pesos altos para os neurônios 14, 15, 16 e 17, e o segundo componente principal está dando pesos altos para os neurônios 18, 19 e 20. Isso condiz com os dois padrões de coatividade que eu simulei nessa matriz. Uma dúvida muito comum é se o sinal desses vetores que eu estou usando para representar os componentes principais tem algum significado. Veja que o componente principal ele é um eixo, ele não é um vetor. Então o que a gente está fazendo aqui é usar um dos vetores nesse eixo para representá-lo. Mas se eu, por exemplo, multiplicasse todo esse vetor aqui por -1, eu estaria no mesmo eixo e, portanto, eu estaria falando do mesmo componente principal. Agora, se eu tivesse um neurônio que sempre aumentasse a taxa de disparo quando a taxa do outro diminuísse, isso seria refletido em um padrão de coatividade com pesos de sinais opostos. Então, basicamente, dentro de um mesmo componente principal, se dois neurônios têm pesos de mesmo sinal, isso indica uma correlação positiva. Se eles têm sinal trocado, eles têm uma correlação negativa. Essa é a razão principal para eu atualmente evitar o termo assembleias neuronais para me referir ao que esses componentes principais representam. Porque assembleias neuronais elas são entendidas como grupos de neurônios que aumentam sua taxa de disparo na mesma janela temporal. Mas esse método não está limitado apenas a esse tipo de atividade populacional. Então, eu acho melhor, mais rigoroso, chamar esses componentes extraídos por esse método de padrões de coatividade. Bem, de qualquer forma, o que temos aqui são componentes principais significativos, cada um deles representando um padrão de coatividade nos dados, e o que a gente pode fazer agora é rastrear cada um desses componentes com resolução temporal. Em outras palavras, a gente voltaria para a matriz de atividade e calcularia quão forte é cada um desses componentes em cada janela temporal dos dados, ou seja, para cada coluna dessa matriz. A forma mais simples de fazer isso, como eu já falei antes, é fazer uma soma ponderada da atividade dos neurônios, usando os pesos dados pelo padrão de coatividade. Isso é equivalente a fazer um produto interno de cada uma dessas colunas com o componente, e geometricamente é equivalente a você medir a projeção de cada uma dessas colunas no eixo dado pelo componente principal. Certo, mas aqui eu vou apresentar outra forma de fazer esse cálculo. Então eu vou usar essas matrizes de projeção, que basicamente são o produto externo ou o produto tensorial desses componentes. E basicamente cada elemento nessa matriz é a multiplicação de um par de pesos do componente. Então, por exemplo, na linha 3, coluna 2 dessa matriz, eu vou ter a multiplicação do peso atribuído ao neurônio 2 com o peso atribuído ao neurônio 3. Veja então que um elemento nessa matriz só vai ter valor alto quando ambos os neurônios daquele par correspondente tiverem pesos relevantes no componente. Porque basta um deles ter valor perto de zero que aquela multiplicação vai ser próxima de zero. Essa matriz é importante para a álgebra linear porque ela lhe dá a projeção de qualquer vetor em uma base. Nosso caso seria a projeção de uma coluna dessa matriz no componente principal. Veja que o produto interno lhe dá o tamanho da projeção, mas essa multiplicação por essa matriz lhe dá a representação vetorial dessa projeção. Tá, então aqui eu tenho a base da fórmula que eu vou usar para calcular a força de um componente A em uma janela de tempo B. É simplesmente uma coluna dessa matriz de atividade, uma coluna B, multiplicada pela projeção dessa mesma coluna no componente A. Então estou usando a matriz de projeção. Então simplesmente o que eu tenho aqui é o quadrado do produto interno entre a coluna B dessa matriz e o componente principal. Então você poderia me perguntar, por que você fez toda essa multiplicação matricial quando você poderia simplesmente
fazer o produto interno entre essa coluna e o componente principal e elevar ao quadrado. Então, pessoal, um pouquinho mais de paciência que eu vou chegar nesse ponto. Certo, então essa multiplicação matricial ela pode ser escrita como esse somatório aqui. Cada termo desse somatório, então, é a atividade do neurônio I na janela B, vezes a atividade do neurônio J na janela B, vezes o elemento correspondente àquele par na matriz de projeção. Tá, então veja que esse termo só vai ser não negligenciável quando os dois neurônios envolvidos tiverem um peso alto no componente. Porque basta um deles ter um peso próximo a zero, que esse elemento na matriz de projeção vai tender a ser zero também. Então, esse termo aqui só vai ser relevante quando ambos os neurônios tiverem peso alto no componente. A outra coisa é que, para os termos I igual a J, o que eu vou estar fazendo efetivamente é a atividade do neurônio I ao quadrado vezes o elemento correspondente àquele neurônio na diagonal principal da matriz de projeção. Então veja que os termos nesse somatório que I é igual a J, eles correspondem à contribuição dos neurônios individualmente. Então, como eu estou interessado especialmente em padrões de coatividade, eu vou simplesmente retirar do somatório esses termos. Então, por exemplo, se um neurônio elevar a taxa de disparo em uma janela temporal, mesmo que ele tenha peso alto no componente, a força do padrão de coatividade só vai se elevar se pelo menos outro neurônio com peso alto também estiver elevando sua taxa. De forma que a força de coativação, a força do padrão de coativação só se eleva se pelo menos dois neurônios com peso alto para aquele componente estiverem elevando sua taxa juntos. Certo, então aqui eu vou mostrar um exemplo nessas simulações da força desses componentes calculadas dessa forma. Então, você vai ver que quando você tiver uma ativação coincidente dos neurônios 14 a 17, que correspondem ao padrão de coatividade vermelho aqui, você vai ter um aumento na força desse componente. E da mesma forma, quando você tem um aumento coincidente na atividade dos neurônios 18 a 20, aqui, por exemplo, você tem um aumento na força do componente preto. Certo, então veja que a gente partiu de uma matriz de atividade de neurônios, detectou padrões de coatividade significativos nessa matriz, e agora a gente consegue rastrear esses componentes com uma certa resolução temporal. Mas tem uma coisa ainda que a gente precisa corrigir nesse método. Aqui eu estou mostrando a matriz de correlação de uma nova simulação que eu fiz, e você vai ver aqui pela matriz de correlação facilmente que tem dois padrões de coatividade, um formado pelos neurônios 1, 2 e 3 e o outro formado pelos neurônios 4, 5 e 6. Quando eu calculo os componentes principais para esses dados, eu tenho algo assim. Então veja que o PCA não consegue isolar esses padrões de coatividade em componentes específicos. O primeiro componente parece que está extraindo a média dos padrões de coatividade e o segundo componente a diferença. Então por que isso acontece? Aqui eu estou mostrando a projeção dos dados nos eixos ideais para a Assembleia 1 e para a Assembleia 2. Eu só sei onde estão esses eixos porque eu simulei os dados. E eu estou usando o termo Assembleia aqui, nesse caso, porque eu de fato simulei esses padrões de coatividade como sendo aumento coincidente na taxa de disparo de grupos de neurônios. Então veja aqui que de fato o primeiro componente principal está passando no centro entre a Assembleia 1 e a Assembleia 2. Isso acontece porque você consegue extrair mais variância desses dados nesse eixo do que nos eixos da Assembleia 1 ou Assembleia 2 isoladamente. Eu, de propósito, simulei essas duas assembleias tendo energia parecida. Em outras palavras, a variância que é concentrada nos eixos da Assembleia 1 e na Assembleia 2 são muito parecidas. Se eu, por acaso, começar a aumentar a energia de uma das assembleias, por exemplo, se eu pegasse algum desses pontos que estão próximos da origem e deslocasse ao longo do eixo da Assembleia 2, o componente principal ele vai começar a se aproximar da Assembleia 2. Mas ele só passaria
bem próximo, assim, claramente próximo da Assembleia 2, se a variância no eixo da Assembleia 2 fosse muito maior do que a variância na Assembleia 1. Isso raramente vai acontecer em dados reais, então temos um problema sério aqui. Outro problema é que os componentes principais, por definição, são ortogonais. Então, quando você tem assembleias que não são ortogonais, então já de cara você não vai poder conseguir isolá-las em componentes principais. Aqui, por exemplo, eu simulei duas assembleias que têm dois neurônios em comum, ou seja, tem dois neurônios aqui que participam na ativação das duas assembleias. E, basicamente, o que acontece é que os componentes principais vão misturar essas assembleias. Em suma, os componentes principais são bons para encontrar as concentrações de variância, mas não são bons para isolar os padrões de coatividade em componentes. Então, o que a gente vai ter que fazer é, a gente vai ter que chegar nesse ponto daqui, em que a gente acha os componentes principais, porque eles estão nos dando espaço onde tem mais variância concentrada do que esperado pela chance, e encontrar uma maneira de, nesse espaço, buscar os eixos com atividade das assembleias ou dos padrões de coatividade. A solução que eu vou usar aqui é a prima do PCA, é o ICA, é a análise de componentes independentes, o ICA. Então a ideia seria, de novo, encontrar os componentes principais que são significativos, ou seja, encontrar os componentes principais que estão concentrando mais variância do que esperado pela chance. E quando a gente chega nesse subespaço dos componentes principais significativos, a gente aplica o ICA para finalmente isolar os padrões de coatividade em componentes. A ideia do ICA é a seguinte: tem um resultado no teorema do limite central que diz que se você tem variáveis independentes e faz uma mistura dessas variáveis, essa mistura ela vai ser mais gaussiana do que suas variáveis isoladamente. Então, trazendo isso aqui para o nosso contexto, o ICA vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, o algoritmo vai dar um chute de onde está o componente independente. O primeiro chute vai ser o componente principal. Então, ele vai projetar todos esses dados no componente principal e vai medir a gaussianidade dessa projeção. Daí, de forma iterativa, o algoritmo vai começar a rotacionar esse eixo, reprojetar os dados e medir a gaussianidade dessa nova distribuição. Veja que a gente começou com um componente, um eixo, que é efetivamente uma mistura de duas variáveis independentes, uma média. Quando você começa a aproximar esse eixo de uma das variáveis independentes, o peso daquela variável independente na mistura começa a aumentar. Isso vai fazer com que a gaussianidade na projeção no eixo diminua. Então, o que o ICA vai fazer é rotacionar esse eixo, tentando minimizar a gaussianidade da projeção até que ela encontre um mínimo local, que presumidamente seriam as variáveis independentes, no nosso caso, padrões de coatividade. Então, só para dar um exemplo, aqui eu fiz outra simulação com 3 padrões de coatividade. Eu encontro 3 componentes principais com mais variância do que o esperado pela chance. Aqui estão os componentes principais, e aí quando eu rodo os componentes independentes, eu consigo isolar exatamente os padrões de coatividade que eu programei. Aqui para esses dados, você vê que, por exemplo, quando esse padrão de atividade ocorre, ou quando esse ocorre, que são diferentes, o PCA junta no mesmo componente, mas o ICA, que no caso, consegue separar no componente azul e no vermelho. Tá, aqui eu separei alguns exemplos de dados reais. Então aqui eu tenho um estudo com células piramidais de CA1, isso são camundongos em livre movimento. Você vê que os autores aqui encontram essas assembleias que eles chamam, eles reordenam, né, os neurônios aqui para neurônios da mesma assembleia ficarem juntas para visualizar mais fácil. Então você vê de fato que você tem múltiplas assembleias aqui nesses dados. Nesse estudo aqui, entre outras coisas, eles mostraram que assembleias disparavam, elas ficavam ativas em lugares específicos de um campo aberto que os animais estavam explorando. Esse aqui é dados também em células de CA1 no hipocampo.
Você vê que como eu tenho resolução temporal das assembleias, uma coisa que eu posso fazer é medir a autocorrelação da atividade das assembleias. Então eu mostrei aqui que essas assembleias, elas se ativam de forma oscilatória de acordo com ritmos θ do hipocampo. E também você pode relacionar a ativação dessas assembleias com fases desse θ. Então, por exemplo, estou mostrando aqui o histograma da ativação das assembleias, da fase do θ durante a ativação da assembleia. Você vê que as assembleias estão ativas em fases específicas do θ. Nesse mesmo estudo, a gente também mostrou que células individuais, quando elas disparam isoladamente, elas têm um acoplamento ao θ bem mais fraco do que quando elas disparam juntas com outras células que fazem parte da mesma assembleia. Então é como se, para as células coordenarem a sua atividade entre si, elas tivessem que se acoplar a esse ritmo θ. Certo, então esse método foi pensado para analisar trens de disparo, como eu mostrei, mas alguns grupos adaptaram o método para outras aplicações, para outros tipos de dado. Então, por exemplo, esse grupo de Gustavo Deco, ele usa esse método com algumas modificações para analisar dados de ressonância magnética funcional. Outros grupos, como esse aqui, por exemplo, usam uma modificação do método para analisar imaginhamento de cálcio, dados com imaginhamento de cálcio. Eu também usei uma versão parecida desse método para analisar oscilações. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é como se eu estivesse detectando padrões de coatividade em espectrogramas. Então, eu uso isso para substituir filtros arbitrários, com bandas arbitrárias. Aqui nesse caso, a análise de componentes independentes já me diz quais frequências ocorrem juntas e eu considero isso uma banda. E analiso a potência dessas oscilações pela projeção desses componentes. Então aqui eu só vou fazer um resumo do método. O primeiro passo é fazer um teste estatístico na distribuição dos autovalores para extrair o número de padrões de coatividade nos dados. Depois a gente usa ICA no subespaço dos componentes principais significativos para isolar esses componentes. Pode rastrear esses componentes com uma certa resolução temporal e pode relacioná-los a outros sinais cerebrais, como por exemplo potenciais de campo e a comportamento. Aqui eu vou agradecer principalmente a Adriano pela supervisão no trabalho, a Sérgio por ter trabalhado comigo nesse método por pelo menos um ano, e a Enio por ter me apresentado os primeiros algoritmos de ICA que eu vi. Finalmente, os códigos para esse método estão disponíveis em MATLAB no GitHub do laboratório de Adriano. Também contém um tutorial. E vocês podem entrar em contato comigo se estiverem interessados nos códigos em Python 3 para esse método. Também tem um tutorial. Ou se para tirar qualquer dúvida ou fazer qualquer crítica, enfim, qualquer coisa, pode entrar em contato. Então, obrigado pela paciência e até o próximo.